queridos alunos, satisfação em conhecê-los. Para quem não me conhece, eu sou a professora Julie Schultz, sou especialista em comunicação oratória e também em educação corporativa. E hoje chegamos na nossa aula A Importância da Comunicação, parte 3. Lá na parte 2 nós entendemos a importância da comunicação, o que é retórica, o que é oratória. Então algumas definições que estavam sendo importantes vocês entenderem antes para que nós possamos seguir aqui ao próximo vídeo, que é o vídeo 3, falando sobre... Vou colocar aqui para vocês, voltando aqui, falando sobre, meus queridos, a questão da história da comunicação, da história da oratória. É muito importante que nós possamos entender os primórdios, de onde surgiu. Eu até comentei sobre Aristóteles anteriormente e agora ele vai vir muito presente, porque foi ele quem difundiu mais essa questão da oratória, tá bem? Então, venham comigo, vamos lá. E lá na história nós vamos entender que o primeiro manual de retórica, agora que nós já sabemos o que é retórica, ele teve registro, ele teve o seu registro no século V a.C., ok? Em Siracusa. Para quem não conhece, Siracusa fica na região da Sicília, tá bem? Antigamente, Siracusa fazia parte, na época, no século V, fazia parte da Grécia, não da Itália ainda, ok? Tranquilo? Então vamos lá. E aí, lá, dois gregos, Tisias e Córaques, que são os autores do manual e foram os primeiros a ensinar o uso da oratória de forma profissional. Ou seja, lembra que eu falei lá no primeiro vídeo há quanto tempo que já existe esse trabalho, aprimoramento da comunicação e principalmente da oratória? Pois é, século V a.C., gente, é muito tempo. E até hoje nós estamos em busca de aprimorar e cada vez mais desenvolvermos a nossa comunicação, não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar aqui. E aí, com o passar dos séculos, foi quem? Aí, de novo, Aristóteles, que deu o maior impulso para o estudo e desenvolvimento da oratória em sua obra Retórica, que até hoje é uma das mais estudadas, até nos dias de hoje. E uma curiosidade bem interessante, que nessa época aqui de Aristóteles, 384 a 322 a.C., a oratória ela não era para qualquer um, não. A oratória, ela era somente para quem? Para pessoas com influência. Pessoas que tinham o quê? Alto poder aquisitivo e que tinham influência na política e na sociedade como um todo. Então não era qualquer pessoa que aprimorava, que podia ter a oportunidade de aprimorar a habilidade de comunicação. Eram somente aquelas pessoas que tinham aí uma influência na sociedade, ok? Que triste, não é? Graças a Deus e aos estudiosos, hoje todos nós podemos ter acesso a este estudo maravilhoso. Vamos lá. Ao longo dos anos, novas técnicas para o desenvolvimento de um bom discurso, eles foram sendo incorporadas à prática de oratória. Na Idade Média, foram adicionados os cuidados com o quê? Com a dicção, com a entonação, com o tom de voz e até gestos para fortalecer o discurso de um orador. Quando nós falamos de gestos, nós estamos falando do quê? Da linguagem não verbal. Nós estamos falando daquele famoso título de um livro, O Corpo Fala, que são o quê? Que é a comunicação não verbal. A comunicação que nós não emanamos aí uma verbalização, mas os gestos que nós fazemos falam muito mais às vezes que a própria verbalização, não é mesmo? Criança, principalmente, dou a dica aí para vocês que quem quiser testar a questão de postura, linguagem corporal, o melhor estudo são com crianças. Por quê? Porque não tem vícios de vida, não tem não tem a malícia, não tem o entendimento de poder disfarçar determinados sentimentos. Então eu sempre falo que criança é um ótimo ser a ser estudado justamente por isso, porque é muito transparente. E quando a gente fala da dicção, nós estamos falando daquelas pessoas que elas não articulam muito para falar, e aí você não consegue entender muito o que ela fala. Ela tem até projeção de voz, mas ela não abre a boca para falar. A gente até olha para a pessoa e fala, abre a boca, menina, para falar, abre a boca, menino, para falar. Não é mais ou menos assim? Vocês já ouviram, já escutaram antes? Bom, vamos lá. E o volume de voz, que é muito importante,
porque cada volume de voz dá aí uma dinâmica diferente, dá aí um agrado, dá um tom mais de seriedade ou de tranquilidade. A oscilação da voz traz aí também uma dinâmica para o discurso. Então, nessa época, a partir da Idade Média, eles começaram a descobrir que tinham algo a mais a ser aprimorado dentro da oratória para trazer o quê? Mais força para a retórica, tá bem? E é muito importante nós entendermos aí alguns exercícios que ajudam, como exercícios de trava-línguas, como exercícios de você abrir a boca e fechar, ou de você ler, pegar um texto, por exemplo, e começar a ler de forma articulada. Então, por exemplo, o que é original não se desoriginaliza. O que é original não se desoriginaliza? Tenta aí em casa para você. O que é original não se desoriginaliza. Trava a língua para vocês brincarem aí em casa com as pessoas, com os entes queridos, com os amigos, tá bem, pessoal? Ou um outro trava-língua aí para ajudar vocês na articulação. Casa suja, chão sujo. Falando rápido, casa suja, chão sujo. Muito bem, é isso mesmo. E aí é muito importante lembrar sempre que a nossa comunicação significa, que nem sempre a comunicação significa falar, no caso, ininterruptamente, ok? Muito pelo contrário, comunicar-se melhor, comunicar melhor, quem sabe é escutar ou ouvir. Escutar ou ouvir, não sei, a gente vai aprender a diferença daqui para mais um pouquinho para frente, o que gera empatia, criando uma maior sintonia entre as partes envolvidas. Então, é muito importante que a gente tem que entender que comunica-se melhor quem sabe escutar e ouvir. Isso é muito importante a gente entender, ok? Agora, se existe diferença entre uma e outra, nós vamos descobrir daqui a pouquinho, ok, meus queridos? Esse foi o nosso vídeo número 3, eu espero que vocês tenham gostado e como não poderia ser diferente, vamos emanar aqui uma palavra de prosperidade antes de finalizar o nosso vídeo? Vamos? Ok, vocês já sabem que a palavra de prosperidade é o quê? É sucesso, então eu conto até 3 e todo mundo vai emanar bem alto comigo a palavra sucesso para o universo entender que o que nós queremos é prosperidade em nossas vidas. 1, 2, 3 e sucesso! Muito obrigada, meus queridos, e até o próximo vídeo!